José Roberto Gama de Oliveira, popularmente conhecido como Bebeto, nascido em Salvador, 16 de fevereiro de 1964, é um ex-jogador de futebol brasileiro que jogava como atacante. Além de sua carreira como atleta, também atuou como treinador e atualmente é político. Ele foi parte do Conselho de Administração do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Como jogador, foi campeão mundial com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994 e vice-campeão em 1998. Uma de suas características marcantes era o gol de voleio, onde ele rebatia a bola em um salto lateral, geralmente caindo no chão, e mandava direto para o gol. Durante sua passagem pelo Flamengo, também se destacou por marcar diversos gols de cabeça. Conseguiu se tornar ídolo tanto no Flamengo quanto no Vasco da Gama. Teve uma breve passagem pelo Botafogo, onde também deixou sua marca. No entanto, foi no Deportivo La Coruña que se tornou um ídolo absoluto da torcida, fazendo parte do Super Depor na década de 1990. Início no futebol e transferência para o Flamengo. Nascido e criado no bairro da Ribeira, na cidade baixa de Salvador, Bebeto começou sua trajetória jogando em torneios de várzea no Barbalho. Descoberto por olheiros, recebeu convites para testes em equipes profissionais e foi aprovado no Bahia, onde ficou apenas um mês antes de se transferir para o maior rival, o Vitória, clube que torcia na infância. Ele fez sua estreia no time profissional em 1982, se destacando e, no ano seguinte, foi para o Flamengo. Naquele momento, Zico havia acabado de se transferir para a Itália, seguido por Júnior, e o jovem e magro baiano chegou como uma promessa para a torcida rubro-negra, que buscava um novo ídolo. O começo foi desafiador, apesar de fazer parte do elenco estrelado do Flamengo, que se tornaria tricampeão brasileiro em 1983, Bebeto participou de apenas um jogo, entrando nos minutos finais da decisão contra o Santos, Flamengo 3-0. No Campeonato Carioca de 1983, ainda como reserva, ele jogou algumas partidas, mas sem se destacar, e o Flamengo acabou ficando com o vice-campeonato para o Fluminense. O ano de 1984 foi difícil para o Flamengo, que, mesmo com um time repleto de craques, não conquistou títulos, terminando em terceiro lugar na Copa Libertadores, apesar de ter feito a melhor campanha na fase de grupos. Perdeu a final do Campeonato Carioca para o Fluminense e, no Campeonato Brasileiro, a equipe foi eliminada nas quartas de final pelo Corinthians, em uma derrota de 4-1 em São Paulo, após ter vencido por 2-0 no Maracanã. Para piorar, o título foi decidido entre os rivais Fluminense, que se tornaria campeão, e Vasco. A maior tristeza, no entanto, ocorreu fora dos campos. Bebeto perdeu o irmão em um acidente de avião que também vitimou um colega do Flamengo, o zagueiro Figueiredo. O ano de 1985 também foi pobre em conquistas. O Campeonato Carioca ficou novamente com o Fluminense e, no Brasileiro, o Flamengo foi eliminado na segunda fase de um grupo cuja única vaga surpreendentemente ficou com o Brasil de Pelotas. A maior alegria dos torcedores rubro-negros naquele ano foi o retorno de Zico, que, no entanto, logo sofreu uma grave lesão em um jogo contra o Bangu. Bebeto só conquistou seu primeiro título em 1986, no Campeonato Carioca contra o Vasco. No Campeonato Brasileiro, a equipe foi eliminada nas oitavas de final pelo Atlético Mineiro. Vale ressaltar que o clube disputou esse campeonato com muitos desfalques, incluindo Zico, Sócrates, Adalberto, Adílio e o próprio Bebeto, que se machucou em uma partida contra o Atlético Goianiense, em Goiânia. Em 1987, Bebeto conquistou definitivamente o coração da torcida. O Flamengo perdeu o Campeonato Carioca para o Vasco, mas na Copa União, um dos módulos do Campeonato Brasileiro daquele ano, que os participantes consideravam como o próprio campeonato, o jovem atacante marcou um gol por jogo, incluindo o único gol do título na final contra o Internacional. No entanto, o título do torneio não foi reconhecido oficialmente pela CBF e até hoje gera polêmica e disputas judiciais entre o Flamengo e o Sport Clube de Pernambuco.
Apesar disso, Bebeto fez parte de uma das últimas grandes equipes do Flamengo, que contava com os veteranos Zico, Andrade, Leandro e Edinho, além dos jovens Leonardo, Jorginho, Zinho, Renato Gaúcho, Ailton e Zé Carlos. Junto com Bebeto, outros 3 jogadores daquele time, Leonardo, Jorginho e Zinho, também fariam parte da seleção brasileira campeã da Copa do Mundo de 1994. Após conquistar o título nacional, o Flamengo enfrentou um período de escassez de troféus. Com o Bebeto, o clube foi tricampeão estadual, perdendo os cariocas de 1988 para o Vasco e de 1989 para o Botafogo, já havia perdido o carioca de 1987 para o Vasco, e no Brasileirão de 1988, o Flamengo foi eliminado nas quartas de final pelo Grêmio. Mesmo assim, causou surpresa em 1989 quando foi anunciado que Bebeto trocaria o clube pelo arquirrival Vasco da Gama para a disputa do Brasileirão daquele ano. Vasco da Gama, apesar da polêmica transferência, Bebeto teve um bom desempenho no novo clube, mesmo enfrentando críticas. O time cruzmaltino conseguiu acabar com um jejum de 15 anos e conquistou o 2º título brasileiro da sua história. Bebeto foi uma peça fundamental na conquista daquela equipe formada por jovens talentos, que ficou conhecida como Celevasco, Luiz Carlos Wink, Marco Antônio Boiadeiro, William, Bismarck, Sorato. Autor do gol do título na final contra o São Paulo, e Mazinho, além de Acácio e Quinhones. Em 1990, o clube teve de volta o ídolo Roberto Dinamite, que no Brasileirão anterior havia sido emprestado à Portuguesa. No entanto, o ano foi sem conquistas. Como atual campeão, o Vasco não conseguiu se classificar para as fases finais do Campeonato Brasileiro de 1990 e perdeu o estadual daquele ano para o Botafogo. Na Taça Libertadores da América de 1990, a única que Bebeto disputou, Flamengo e Internacional não participaram da de 1988 devido à falta de reconhecimento oficial do título da Copa União. Os cruzmaltinos foram eliminados nas quartas de final. A sequência de títulos perdidos continuou no ano seguinte. O clube não conquistou nenhum turno do Carioca e também não avançou para as fases finais do Brasileirão. Em 1992, a situação melhorou novamente. O Vasco estava se destacando no Campeonato Brasileiro, liderando a fase inicial, com Bebeto em excelente forma, formando uma dupla com o jovem Edmundo. No entanto, na segunda fase de grupos, o clube perdeu a chance de ir à final para o arquirrival Flamengo, que acabou se tornando campeão. Bebeto, por sua vez, conquistou a artilharia do campeonato e as primeiras e únicas bolas de prata da Placar, sendo reconhecido como um dos melhores atacantes e o goleador daquela edição do Brasileirão. Seu desempenho atraiu a atenção de uma pequena equipe espanhola, o Deportivo La Coruña. Bebeto deixou o Vasco como um ídolo, gerando especulações contraditórias sobre qual dos 2 rivais do Rio de Janeiro, onde se destacou, seria seu clube do coração. Em uma entrevista a Léo Batista, no programa Esporte Espetacular da Rede Globo, no dia 28 de outubro de 2007, Bebeto afirmou ser torcedor do Flamengo. No entanto, em outras ocasiões, também mencionou que era vascaíno na infância e jogava pelo Vasco em homenagem ao avô, chamado Vasco da Gama, mas ressaltou que seu amor pelo Flamengo era inabalável. Deportivo La Coruña. Bebeto chegou ao clube galego junto com outro brasileiro, Mauro Silva. Desde o início, ele mostrou seu talento para marcar gols, terminando sua primeira temporada na La Liga, 1992-1993, como artilheiro com 29 gols. O Deportivo ficou em terceiro lugar, atrás apenas do Barcelona, campeão, e do Real Madrid, 4 pontos atrás do vencedor. As expectativas para a temporada seguinte eram otimistas, já que o clube disputaria a Copa da UEFA pela primeira vez. Na competição europeia, o Deportivo foi eliminado nas oitavas de final pelo Eintracht Frankfurt e decidiu concentrar suas energias na Liga Espanhola, onde liderava com uma boa vantagem e estava a caminho de conquistar seu primeiro título.
No entanto, a conquista foi perdida de maneira dramática. O clube começou a perder pontos, enquanto o Barcelona reagiu, conquistando 28 dos últimos 30 pontos em disputa. As equipes terminaram a última rodada empatadas em pontos, mas o título ficou com a Catalunha devido ao melhor saldo de gols. O La Coruña teve uma grande oportunidade no último minuto de sua partida em casa contra o Valência, quando recebeu um pênalti no final do jogo. Embora Bebeto fosse o cobrador oficial, a penalidade foi batida pelo colega iugoslavo Miroslav Dukic, que acabou errando. Pela seleção brasileira sub-20, conquistou o Campeonato Mundial de Futebol Sub-20 em 1983. 2 anos depois, fez sua estreia pela seleção principal, mas, devido à sua juventude e à forte concorrência no ataque, não foi convocado para a Copa do Mundo de 1986. Após a Copa do México, participou das Olimpíadas de 1988, onde formou uma dupla de sucesso com Romário. O Brasil chegou à final, mas perdeu para a União Soviética, ficando com a medalha de prata. Na Copa América de 1989, realizada no Brasil, consolidou sua posição na seleção ao ser o artilheiro do torneio, que foi vencido pelos brasileiros após mais de 50 anos de jejum. Nesse mesmo ano, quando também se sagrou campeão brasileiro pelo Vasco da Gama, foi eleito o melhor jogador das Américas, em reconhecimento ao seu bom desempenho nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1990. No entanto, acabou sendo deixado no banco por Sebastião Lazzaroni durante o Mundial, já que o treinador optou por escalar os atacantes com base em suas duplas. Careca jogaria apenas ao lado de Miller, e Bebeto com Romário. No entanto, Romário chegou machucado à Itália, e Bebeto também se lesionou antes do jogo contra a Costa Rica, onde seria escalado, prejudicando sua participação na decepcionante campanha brasileira, que terminou nas oitavas de final em um clássico contra a Argentina. Após 4 anos fora de torneios com a seleção, foi convocado para a Copa do Mundo de 1994 devido ao seu excelente desempenho no Deportivo La Coruña, formando uma grande dupla com Romário. Na partida contra Camarões, na fase de grupos, marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo. Nas oitavas de final, contra os anfitriões dos Estados Unidos, fez o gol da vitória, que aconteceu no dia da independência americana. Na comemoração, disse um famoso, "Eu te amo", para Romário, que lhe havia dado o passe. Este foi um breve relato sobre o jogador Bebeto. Muito mais feitos esse excelente jogador fez. Deixe seu like e compartilhe, inscreva-se no nosso canal e receba matérias sobre jogadores e times de futebol. Forte abraço do Éder Roberto.